Will we ever find? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Democratizando, um canal a respeito de debates de diversos assuntos que vocês quiserem. E no vídeo de hoje estarei elaborando 4 perguntas para 2 economistas diferentes, cujo foco principal é os gastos do governo. Mas antes de começar o debate, eu gostaria de fazer um pequeno aquecimento na cabeça de vocês. O que é gasto do governo? Gasto do governo é todo aquele investimento arrecadado através de impostos que são designados para saúde, segurança, habitação e patrimônio público. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos participantes do debate. De um lado temos o Renan, com um perfil mais intervencionista, e do outro o Matheus, com um perfil mais liberal. Um outro conceito bastante presente na economia e que será retratado no debate é o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É toda a produção do país ao longo de um determinado período, cujo objetivo é medir a atividade econômica e o nível de riqueza. Quanto mais se produz, mais se consome, mais se investe e mais se vende. E agora que vocês já estão aquecidos, bora ver o que nossos economistas têm a dizer sobre a seguinte pergunta. E a primeira pergunta, realizada por João Nicolau de Hortolândia. Ai, minha cidade natal, que saudade. Boa noite a todos. Minha pergunta para o economista é: qual a melhor forma de reduzir o déficit do país? E aí pessoal, eu sou o Matheus, eu quero começar agradecendo a oportunidade do canal Democratizando de expor aqui a minha opinião. É sempre bom a gente difundir conhecimento e se vocês conseguirem algum aprendizado sobre isso, já vale a pena. A pergunta sobre déficit é muito interessante. Antes eu vou começar explicando um pouquinho que o déficit ele é quando acontece quando a receita é menor do que o gasto do governo. Então a gente tem um déficit. Então, para a gente diminuir esse déficit, a melhor forma é aquecer a economia. E a gente aquece uma economia privatizando algumas empresas, acabando com alguns monopólios e dessa forma a gente aumenta o número de empresas no nosso país. Aumentando o número de empresas, a gente aumenta a produção, a gente aumenta o número de emprego, então a população tem mais dinheiro, consome mais e a gente produz mais. Boa noite a todos e a todas, eu sou o Renan e gostaria de agradecer ao convite do canal Democratizando. Em relação ao déficit, já que a receita é menor que o gasto, a resposta é óbvia. Nós temos que aumentar essa receita através da taxação de impostos. Porém, nós não podemos penalizar a classe trabalhadora, e sim aqueles que têm as reais condições de arcar com tudo isso. E dessa forma, nós iremos aumentar a nossa receita. Bom galera, vocês puderam perceber através das respostas dos nossos economistas o pensamento e o posicionamento divergente de cada um. Agora vamos para a segunda pergunta, que é de João Spajari de Amparo, aonde o Uber é a cavalo. E vamos para a pergunta: pensando na atual conjuntura econômica e social, qual o seu posicionamento sobre a PEC 241? Falar sobre a PEC 241 é complicado, é perigoso. Porque é muito polêmico, mas na minha opinião a PEC é sim necessária para o nosso país. Por quê, Matheus? É porque eu acho muito injusto com a nossa população que sua, que rala para conquistar seu dinheiro, deixar esse dinheiro na mão de um governo que já se comprovou corrupto, para que esse governo administre esse dinheiro e gaste com o que quiser. Então é necessário sim a gente colocar um teto nesses gastos, a gente limitar esses gastos e direcionar, cortando os luxos do governo e direcionar esses gastos para as reais necessidades do povo brasileiro. A PEC não é uma solução para a economia brasileira, pois você, limitando um teto para os gastos públicos neste momento, vai interromper investimentos importantes em áreas essenciais para o desenvolvimento da economia brasileira. Como vocês podem ver, falar da PEC 241 é sempre muito polêmico, mas vamos deixar de lado e pular para a próxima pergunta. Quem pergunta é o Geraldo de Águas Lindóia, aonde todas as fontes são confiáveis. E ele quer saber: qual a influência do investimento em infraestrutura para o crescimento econômico? Eu acredito que a influência é grande sim. O investimento em infraestrutura melhora, além de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, aumenta o nosso potencial de desenvolvimento. Então dessa forma a nossa economia também pode ser aquecida. É importante ressaltar aqui que eu não vou me ater sempre, eu não sou obrigado a ficar dentro dos meus ideais econômicos. Não é porque eu tenho uma visão um pouco mais liberalista que eu vou ficar sempre do lado do liberalismo.
O Estado investir em infraestrutura é importante sim, eu apoio a redução do Estado, mas tem alguns lugares que ele tem que estar presente, e esse é um deles. A influência é grande, pois obras de infraestrutura urbana, logística e energética podem contribuir para a retomada do crescimento, garantindo a criação de novos empregos e geração de renda, o que por sua vez garante a continuidade do consumo de bens e serviços, mantendo assim a economia ativa. Viu como é interessante? Dependendo da pergunta, eles até podem ter um pensamento semelhante. A partir daí, eu faço a minha pergunta. Com base no ideal de cada um de vocês, qual a melhor forma de fazer o PIB crescer? A resposta dessa pergunta vai ficar um pouco parecida com a resposta da primeira, mas então vale ressaltar, porque é um tema importante. Tirar da mão do Estado a administração de algumas empresas traz confiança externa para o nosso país. E isso aumenta o número de investidores aqui dentro. Isso, em conjunto com o aumento do número de empresas, vai aquecer a nossa economia e a gente aumenta a quantidade produzida aqui dentro, ou seja, aumenta o nosso PIB. A melhor forma para contribuir com o crescimento do PIB brasileiro é o governo fazer a retomada do investimento, como por exemplo no setor ferroviário, que desta forma irá contribuir para o escoamento dos produtos e manter a economia mais ativa. Ainda complementando um pouco sobre o PIB, você aí de casa deve estar se perguntando, mas Gustavo, como esse índice pode ser calculado? Bom, ele pode ser medido de 3 formas, mas a principal é através da ótica da despesa. Você mede aquilo que foi produzido através do que foi gasto. Nela temos que o PIB é igual aos investimentos, mais o consumo das famílias, mais os gastos do governo, mais a diferença entre exportação e importação. Bom galera, essa foi a opinião dos economistas, espero que vocês tenham algum aprendizado diante disso. Não esqueçam de se inscrever no canal, dê seu like e ative o sininho. E vamos democratizar!